Boa noite. Aqui é Magda Vilas Boas, sou aluna da Universidade Federal, do curso de Terapia Ocupacional, e estamos trabalhando hoje, apresentando para a disciplina de Saúde e Sociedade, com o professor Dr. Ailton de Aragão, e então eu quero conversar um pouco com vocês sobre a entrevista. E, na verdade, eu consegui 2 entrevistas com 2 terapeutas. E essa gravura eu apresento mostrando o fazer, o produzir, o construir saúde. E já iniciando assim o conceito, o pensamento o objetivo da terapia ocupacional é o de intervir no âmbito da saúde, não só no âmbito da saúde, mas também da educação, do trabalho e também na esfera social, de acordo com os conceitos de Malfitano e Bianchi, 2013. Então, a gente vai apresentar para vocês as 2 terapeutas. A primeira terapeuta é chamada Graziele. Ela tem 33 anos, é de Uberaba, fez o curso de terapia ocupacional aqui na Universidade de Uberaba, e ela trabalhou na APAE, na cidade de Ibiá. Ela trabalhou com crianças, com adolescentes, jovens e adultos. Ela trabalhava, assim, 20 horas por semana. E o bairro que ela atuou era um bairro urbanizado. Ela fazia parte de um grupo multidisciplinar de atendimento. Tinha também assistentes sociais, fonoaudiólogos, psicólogos, professores, dentistas, fisioterapeutas e pedagogas. Essa terapia ocupacional, ela trabalhou também na rede do SUS, e ela tem uma visão bem clara, assim, dessa instituição, principalmente na atenção básica, segundo a terapeuta Graziele, levando em conta o atendimento precoce e preventivo, para que evite problemas, complicações maiores na saúde das pessoas assim atendidas ali. Ela acha que é possível solucionar esses agravos, evitando esses casos de agravos. E dizendo também que tem excelente relação com os colegas, com essa equipe multiprofissional da atenção básica, não tem dificuldade de relacionamento e de trabalhar numa atividade dessa interdisciplinar. Mesmo sabendo que ainda há algumas resistências em relação ao terapeuta ocupacional. A sensação que ela tem é que as pessoas veem essa profissão ainda como algo assim, sem identidade. E quanto à terapia ocupacional, ela diz também não ter tido limitações na formação inicial. Ela até diz que o curso foi muito bom para ela, e que ela foi uma excelente aluna também, buscando mais conhecimentos. E ela também, deixa-me ver aqui que ela fala mais, a relação aos estágios, ela teve excelentes estágios, ela mesma buscou vários estágios em vários campos diferentes para poder ampliar o conhecimento dela. Dessa forma, segundo a terapeuta, ela conseguiu trabalhar o que ela aprendeu na faculdade, traz para ela sustentáculo para um trabalho, no trabalho dela, ver as pessoas nos seus vários aspectos, e trazendo assim para ela satisfação e promovendo saúde às pessoas. Ela é formada há pouco tempo, trabalhou 2 anos em Ibiá, e em função da pandemia ela foi demitida no trabalho, e não teve mais contato com a terapia ocupacional. Ela não teve a experiência, por exemplo, de estar relacionada a pessoas com vulnerabilidade. E quanto à interdisciplinaridade, ela acha super importante.
E ela disse sim, que todo atendimento hoje deve ser multidisciplinar para que a pessoa receba uma atenção bem especial de âmbito amplo. E ela se refere à Resolução 316, 2006, do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, que, como competência, né, da profissão dela. E ela diz, né, que, nesse caso, o TO contribui para promover a saúde a partir da importância da higiene, por exemplo, da ingestão de alimentos saudáveis, todas essas orientações e outros comportamentos da população. Ela se refere aos objetivos da TO para a promoção de saúde, como reabilitação, questões da capacidade funcional, apoio social, saúde mental e outras. A terapeuta Graziele se sente realizada na profissão, mesmo não exercendo no momento a sua função. Em função da pandemia, como eu já disse, ela teve que parar o trabalho, foi demitida, e atualmente ela trabalha com atendimento ao público, até que ela possa voltar à profissão. Em relação à terapeuta Maria Carolina, eu agradeço as duas, porque foram gentis comigo. Ela foi também entrevistada por mim, e ela mora em Lençóis Paulista, estado de São Paulo. Ela tem 23 anos, tem 2 anos de formada também, trabalha na cidade de Areiópolis, na APAI, estado de São Paulo. E atende também em consultório particular na cidade de Lençóis Paulista. Os 2 trabalhos dela estão em regiões das cidades bem localizadas, bem no centro da cidade. Atua com crianças e adolescentes, mas a demanda maior para ela é de crianças. Na PAI, ela trabalha 16 horas. E no consultório, mais ou menos 32 horas por semana. Então, ela trabalha bastante, diz que lá a demanda é muito grande. Trabalha na rede SUS e percebe que muitas famílias não valorizam os atendimentos, não comparecem aos atendimentos agendados, não são colaborativos em relação às orientações dadas. Como ela trabalha com a maior demanda de crianças, então ela diz precisar de uma relação bem próxima da família, e sente que, às vezes, a família não leva muito em conta as orientações. Na saúde, a dificuldade de conseguir recursos para o atendimento, ela sente isso. E ela recorre, por conta própria, a instituições que possam colaborar. Para ela, as grandes dificuldades é o retorno das famílias e os recursos financeiros. Quanto à formação, ela não teve grandes dificuldades, não. Contou com professores muito bons, segundo ela, e a clínica da faculdade ela se formou, ela disse ser uma clínica excepcional, com muitos recursos, bem diferentes das clínicas com as quais ela trabalha hoje. E isso foi muito bom para ela na formação, porque ela conseguiu aprender sobre diferentes realidades na vida profissional. Ela aproveitou bem os estágios, teve a oportunidade de colocar em prática os aprendizados e conceitos teóricos. Alguma dificuldade que tem na vida profissional é quanto ao comportamento das crianças em certos diagnósticos. Então, como ela é muito jovem e muito pouco tempo de formada, ela sente essas dificuldades ainda. Para ela, quanto aos objetivos da profissão de terapia ocupacional, ela vê como objetivo da profissão promoção de saúde. E, nas suas palavras, aspas, promover saúde é avaliar com qualidade, agir e oferecer os estímulos adequados para os meus pequenos e orientar os pais. Na fala dela, fecha aspas. Então, ela diz que promover a saúde, para ela, é conseguir fazer com que a criança fique sentada mais tempo, por exemplo, para assistir a uma aula ou para realizar alguma atividade. Quando a criança defensiva tátil aceita escovar os dentes, por exemplo, cortar o cabelo, vestir uma roupa. Então, cada pequeno progresso da criança, ela festeja com muita alegria. Para ela, promover saúde é tudo o que podemos fazer enquanto TOs
para ajudar na rotina da família e da criança. Então, prevenção, qualidade de vida e orientação aos pais, tudo isso é realmente importante que ela vibra com esse trabalho. Ela disse que antes ela tinha receio de orientar os pais, passar os passos de atividades para serem realizados em casa. Até ela disse assim, porque às vezes a família olhava para ela tão jovem e dizia, quem é essa menininha aí para me orientar? Né? Mas agora ela tem mais confiança, mais segurança, e isso colabora bastante com o desenvolvimento e a reabilitação da criança. Assim, o TO cria vínculo com a família, no atendimento à criança, e isso faz grande diferença no tratamento e mais qualidade de vida para a criança em seu dia a dia. A terapeuta já passou por situações de vulnerabilidade. Ela disse que é processo recente, pois estava trabalhando em uma clínica particular. Encontrou também famílias em que as pessoas não têm nada, nem o básico, nem alimentação. Muitas vezes a criança vem para ser atendida com mau cheiro. Aí ela percebe que não foi oferecido banho à criança. E descobre que essa criança mora num barraco, cuja água fora cortada por falta de pagamento. Aí no trabalho de assistente social, e a gente vai interagindo com a Rede SUS, o que ela disse, achei muito importante a visão dela de interdisciplinaridade. Trabalha com uma família que tem 5 filhos, 4 são atendidos na PAI. E nas palavras abre aspas, o coração aperta, dá vontade de dar as coisas, de pegar no colo, mas a gente não pode carregar todos os problemas, fecha aspas. Então, ela diz que aí ela vai buscando condições pela Rede SUS, às vezes fora dela, pedindo colaboração para que possa ajudar essa criança. Em relação ao trabalho interdisciplinar, ela tem 2 visões. Ela tem do consultório, que é tranquilo, cada profissional tem seu espaço, tem um espaço diferente, cada um tem o seu, tem um canal de esclarecimento via WhatsApp, fazem discussões de casos, às vezes com algumas dificuldades em função da falta de tempo, mas elas conseguem fazer. Ela diz no consultório que é uma situação, assim, ela diz na palavra surreal, a rotina e a demanda cresce cada vez mais. Ela diz ser o mercado de TO muito promissor. E para ela, os objetivos de TO são oferecer atendimento à criança, oferecer à família, com carinho, com boas orientações, atender a necessidade do momento. Tem um Instagram para orientação às famílias, com linguagem simples, para poder atingir as famílias. Para ela, o objetivo é reabilitação, acolhimento, carinho. Promover saúde é ter responsabilidade de estudar cada caso, fazer boa avaliação, dar o melhor. E estudar é o principal, segundo a terapeuta Maria Carolina. Ela está muito realizada com a profissão, apesar de pouco valorizada financeiramente ainda. Mas ela é muito feliz com a profissão dela. Então, essas 2 foram as 2 terapeutas que me fizeram a gentileza. Na verdade, eu estava aguardando que uma delas me retornasse, as 2 retornaram, né? Eu já tinha entrado em contato com 4, e das 4, 2 retornaram. Isso me deixou muito contente. Então, pelo que elas disseram e pelas leituras que nós fizemos, a gente pode perceber que o processo saúde e doença abarca uma gama de fatores, né? Como nós estamos vendo aqui. Os fatores genéticos, sociais, psicológicos, ambientais, educacionais, culturais, fatores econômicos, fatores políticos e ecológicos. Podemos perceber, então, que o conceito de saúde e doença não pode se limitar à visão biológica, medicamentosa e hospitalar. A gente percebe que é muito mais amplo. Entra aqui aquela questão da complexidade na percepção de saúde e doença. E, em se falando em vulnerabilidade, nós podemos perceber, por exemplo, o caso da Maria Carolina, em que esteve em contato com famílias que não têm condição nenhuma. Como é que pode orientar uma família que tem 5 filhos, 4 são atendidos pela PAI,
e não tem em casa nem a água para um banho, então fica uma situação muito incongruente, muito difícil, né? Em relação a isso, eu trago aqui uma frase de Barros, 2002. É preciso conhecer como vivem, onde moram, como se constroem as relações familiares, os laços de amizade e os desejos, a fim de produzir estratégias eficazes para o trabalho. Então, há momentos, assim, por melhor que seja o profissional de TO, ele não consegue resolver as questões porque não dependem só dele. Aí a gente vê a complexidade e vê também a precariedade ainda dos processos sociais, econômicos, culturais da população brasileira. E o espaço enorme que existe, né, nos processos econômicos entre aqueles que têm a condição e aqueles que não têm. E a gente entra também com uma fala da Malfitani Bianchi. Elas dizem o seguinte: o estado de vulnerabilidade social é produzido na aliança da precariedade do trabalho com a fragilidade dos vínculos sociais, sendo uma categoria capaz de descrever a situação de uma grande parcela da população brasileira. Então, infelizmente, e agora que estamos vivendo em tempos de pandemia do Covid-19, nós sabemos que esse processo está ainda mais vulnerável, mais precário, e maior número de pessoas sofrendo com essas questões. Então, vamos pensar um pouco na promoção de saúde e complexidade. O que nós podemos trazer para essas ideias? Então, primeiro, é a saúde. O que é a saúde? É a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso ao serviço de saúde, né? Então, esse conceito de saúde, ele foi elaborado na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, e depois ele também, esse conceito também entrou na Constituição de 88. E Almeida Filho traz também para a gente isso. Qual é o objeto de saúde e doença enquanto objeto complexo? Então, falando dessa complexidade. Deve ser apreendida a partir das suas diferentes dimensões. Não dá para a gente pensar em saúde e doença em dimensões limitadas, mas em diferentes, que expressam diferentes processos fisiopatológicos. E claro que esses processos, eles estão ligados ao território, a localização e também ao tempo, né, ao tempo histórico em que essas questões acontecem. Pensando, então, sinteticamente, podemos considerar que o conceito de saúde é dinâmico, é complexo, é uma construção, né, pensando nas questões de território e de cultura, de crenças. Então, por isso é uma construção, e a cada tempo e em cada lugar, esse processo se desenvolve, acontece de uma forma diferente, se localiza num território e em um tempo, refletindo o processo cultural, social, econômico daquela região, daquele momento histórico, daquela população. O modelo é ainda, em grande parte, biologista, medicamentoso e hospitalar. Nós convivemos com isso ainda no nosso país. Há muito a fazer, a saúde pública demanda a superação dos problemas na esfera dos determinantes sociais de saúde. Então, eu agradeço, aqui estão as referências utilizadas, agradeço a oportunidade de poder apresentar este material. Muito obrigada.